Oi, gente, tudo bom? Hoje é o tão esperado dia do vídeo. Nós vamos xingar muito no Twitter. No caso, nesse YouTube, né? O tema de hoje, como eu já disse no vídeo anterior, será sobre terapia, né? E por motivos óbvios, claro, o nome da profissional vai ser omitido. Nós não vamos expor ninguém aqui. E também Mona e Mina vão falar da Rafa em terceira pessoa, né? Porque a gente não quer nada de coisa pessoal aqui. Então vamos lá. A Rafa, no final do ano passado, estava passando por algumas questões, que não vem ao caso também, e não estava se sentindo bem. E aí uma amiga muito querida, Pops, como um gesto de carinho mesmo, deu uma forçada de barra pra Rafa procurar terapia. E a Rafa agradece. E aí foi indicada uma profissional e a Rafa começou a fazer consulta com essa profissional. E no começo tudo bem. Mas tinha uma questão assim que era um pouco. Fugia um pouco do convencional, porque ela costumava dar conselho da vida dela. Ela contava coisas da vida pessoal dela pra exemplificar os casos, assim. Então ela falava das questões dela, dos amigos dela, né? O que era um pouco fora do tradicional. Ok. Aí a Rafa, no final do ano passado também, ela conheceu uma pessoa. E ela se interessou por essa pessoa e começou a conversar com essa pessoa, tal, e o papo foi fluindo bem. Eu também não vou falar o nome dessa pessoa, até porque eu passo mal se eu falar o nome dessa pessoa, né? Prosseguimos. E aí, assim, passou ano novo e a Rafa tava numa vibe muito boa, assim. Ela fez uma viagem, foi muito boa, ela tava com uma vibe incrível, né? E aí ela chamou essa pessoa pra sair com ela. E foi legal, assim, ela ficou super animada. E pensou, nossa, que legal, sabe? Essa pessoa é muito bacana. E aí, essa pessoa, infelizmente, começou a dar alguns sinais de falta de respeito, de abusividade, falar coisas assim bem desagradáveis. E a Rafa tem um limiar de tolerância com alguns certos tipos de coisa muito baixo, então ela costuma realmente não tolerar. E ela conversou com a psicóloga dela sobre essas questões, que ela tinha se sentido realmente desrespeitada. E aí, a terapeuta, ela falou, mas assim, Rafa, você não pode tirar as pessoas da sua vida desta forma. Você tem que ser mais tolerante. E aí falou do atual marido dela, que na época era só um ficante, e falou: ah, mas quando eu ficava com meu marido, ele falava na minha cara que ele ficava com outras pessoas, né? E que ela tolerou isso e agora ela está casada com a pessoa, né? Só que Rafa não gostou muito de ouvir isso, né? Mas ela pensou: eu estou na mão de uma profissional, eu vou acatar o que ela tá me dizendo. E aí ela continuou, mesmo se sentindo desconfortável, extremamente desconfortável com aquela pessoa que ela estava se relacionando, ela continuou, porque ela confiou no que a profissional falou pra ela, até porque assim, a Rafa é o tipo de pessoa que quando ela tá na mão de uma profissional ou de um profissional, ela costuma seguir, porque a pessoa com certeza, por ter estudado em determinadas áreas, sabe mais do que Rafa, né? Por óbvio. Então daí ela continua naquela situação que ela tava se sentindo muito mal. E aí aconteceu uma coisa assim horrível, que essa pessoa falou para ela que Rafa não era para tal pessoa, como não era para ninguém.
Ou seja, Rafa não servia para ninguém. E mais uma vez ela relatou isso para a terapeuta. E a terapeuta falou: mas você está num barquinho à deriva, vai ser bom você ficar na mão de um macho. Não falou de macho, né? Mas vai ser bom você ficar na mão dele, de um macho. E a Rafa achou aquilo meio absurdo, mas ela resolveu dar mais uma chance, né? O que o macho fez? O macho deu um perdido nela na formatura e o macho simplesmente ignorou-a no seu aniversário, sabendo que Rafa é um pouquinho assim sensível com datas comemorativas, assim. E aí, após esse episódio, Rafa foi muito se sentindo assim com a autoestima um pouco assim, né? Tava se sentindo um pouco chateada, tava se sentindo um pouco, né, machucada. E a terapeuta falou para ela o seguinte: mas tudo isso que aconteceu com você é culpa sua. Assim, sem resposta, né, gente? Sem resposta, porque assim, né? Ok. E aí a Rafa já tava assim, né, com aquele sentimento. Não vou revelar o que Rafa respondeu nesta sessão, mas numa outra sessão, a Rafa de vez em quando faz algumas confusões pessoais. E ela tinha feito uma confusão, ela marcou um encontro. Não, mas não era um date, era um encontro de amigos mesmo com uma pessoa. E aí apareceu outra, ela fez uma confusão e aí ela resolveu ir embora mais cedo porque realmente não era a pessoa que ela estava esperando. E aí a terapeuta falou que Rafa era uma pessoa horrível, porque Rafa tinha abandonado uma pessoa. E aí Rafa disse: quando um morador de rua te pede uma esmola, provavelmente você não olha para a cara dele. Isso é ser uma pessoa horrível. Então, assim, gente, profissionais da saúde estão aí para ajudar, entendeu? Mas algumas pessoas, assim, às vezes não entendem e não tem aquela empatia. Eu não sei o que aconteceu nesse caso, mas, assim, existem profissionais que realmente acabam com a autoestima das pessoas. E isso foi um caso, assim, meio grave, porque a pessoa já estava com a autoestima um pouco abalada, foi procurar uma profissional. E a profissional, sabe, deveria acolher a pessoa, sabe? Mas aí a pessoa recebeu, sabe, esse coice no meio da cara, sabe? E não é função. Também tem um outro caso que, que eu conheço, que era para ser feita uma consulta dentro de uma instituição sobre acessibilidade e tal, e a equipe multidisciplinar. E a psicóloga que atendia essa instituição, ela deu o nome da criança, né, que frequentava essa instituição, o nome dos pais da criança, e começou a dar o diagnóstico da questão psicológica que a criança tinha, né. E eu fiquei chocada, porque existe uma coisa que é dever de sigilo, e tem muita profissão, né, a minha, por exemplo, que você tem esse dever de sigilo. Isso é uma outra prática que os profissionais, não só da área da saúde, mas como de várias áreas, deveria se atentar, que é a questão do sigilo, sabe? E mesmo essa terapeuta que atendeu a Rafa, como essa outra pessoa que eu tive contato, elas não preservaram a questão do sigilo, né? Porque no caso da psicóloga da Rafa, ela contava coisas da vida pessoal, dava nomes, falava da vida pessoal dela mesmo, sabe? Não custa nada dar um Google, você acha, assim. E é péssimo. Enfim, basicamente. Mona, tem alguma outra consideração? Não? É basicamente isso, assim. Esse vídeo é realmente foi feito para mostrar
algumas práticas, assim, que profissionais, não só da área da saúde, mas assim, especialmente, você está cuidando da saúde mental. É uma coisa extremamente importante e delicada. Então, tem que ter um cuidado com o paciente, não é só jogar as coisas e falar algumas coisas e achar que o paciente vai ressuscitar e vai reagir. Tem que ter um cuidado por trás, porque às vezes você chega num profissional com um nível de ansiedade, com um nível assim, essa autoestima tá tão baixa que o profissional tem que ter o dobro de trabalho para te tirar de uma situação que não deveria ser assim, justamente por um atendimento anterior muito ruim, né? Uma psicóloga já me falou isso, que ela já tem pacientes que chegam num estado assim horrível por um atendimento ruim anterior. Então, o vídeo já tá um pouco comprido. E eu acho que esse é o recado mesmo que eu queria dar, sabe? Na minha opinião, todo mundo precisa de terapia, todo mundo mesmo. Não interessa, sabe? Você precisa se conhecer, você precisa se explorar pra conseguir conviver em sociedade, pra conseguir olhar para o outro e saber os seus limites e saber etc. Então, assim, terapia é fundamental na vida das pessoas. E saber escolher um profissional, assim, ético, que atenda bem, também é importantíssimo. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até o próximo.